Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bora Investir, aqui na plataforma Nordeste Investing, a sua plataforma informativa com muitos negócios, sobretudo no nosso cantinho, que é o Nordeste. Muito prazer, eu sou Milena Teles, sua host, e hoje a gente vai falar sobre segurança jurídica e investimentos. Olha que tema mais importante. E comigo, aqui nos estúdios do Nordeste Investing, Chorando. está comigo, Glau. Glau, você vai trazer toda essa leveza da segurança jurídica, porque são temas que normalmente as pessoas acham que precisa ser muito sério, precisa ser muito, né, aquela coisa da toga, Engessado. engessado. Falar sobre segurança jurídica, falar sobre termos jurídicos, falar sobre aonde você quer chegar e quais os cuidados jurídicos você tem que ter. E normalmente as pessoas acham que isso tem que ser bravo, tem que ser forte. E a gente vai desmistificar muito disso, não é isso, Glau? Já trazendo você aqui para a conversa, primeiramente, muito obrigada pelo teu tempo, obrigada por ter aceito esse convite e por ser mulher, que a gente adora receber mulheres aqui no Bora Investir. Eu quero que você se apresente para todo mundo aqui do Nordeste Investe, para o nosso podcast. Quem é a Glau Aguiar? Amor, primeiramente, muito obrigada pelo convite. É muito bacana a gente poder fazer essa comunicação, essa interseção dos mundos, né? O mundo jurídico com o mundo do negócio, porque às vezes essa questão das redes sociais, elas colocam muito a gente na nossa bolha. É verdade. E aí é como se não houvesse nada mais do que o mundo jurídico, ou nada mais do que o mundo dos negócios. Então, essa interdisciplinaridade, ela é extremamente importante, ainda mais quando a gente fala de investimento, de negócios, que é uma área que perpetua todas as outras áreas, o que quer que você faça da sua vida, né? Mas eu vou me apresentar, eu sou a Glau Aguiar, eu sou advogada, tenho um escritório junto com o meu esposo, que é o escritório Aguiar e Erbster. Sou professora de Direito e Processo, Direito material, meu Deus do céu, Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Deu aqui o bug, porque eu sou pós-graduada em penal, perdão. Eu sou professora de pós-graduação de uma universidade aqui de Fortaleza e eu tenho um Instagram bem movimentado nessa área, que eu promovo cursos e treinamentos para os advogados. Por quê? Porque a faculdade, ela não treina... Eu vou falar do direito, mas eu acho que são todas as áreas, né? A faculdade, ela não te treina para o mercado de trabalho. Ela te dá ali só R$ 2 de conhecimento só para tu não morrer. Entendeu? E isso no geral. Em tudo. Engenheiro não sai da faculdade de engenharia engenheiro. Ele sai de lá um botãozinho de feijão que vai regar, que vai tananã pra ele. Ele recebe insights. Né? Pronto. São insights. São insights ali, é o básico, é o insight assim, vou te jogar numa selva e pra você sobreviver, tá aqui um saco de feijão, de arroz com casca, que tu ainda vai ter que tirar a casca, é basicamente isso. Então eu promovo esses treinamentos porque, como eu sou da área jurídica, e assim, a medicina, ela cuida do bem maior, que é o bem da vida, né? Perfeito. Então, por isso que a gente... E seja qual for a área, se tu for para um oftalmo, é a tua visão, enfim. E o mundo jurídico, ele trata de direitos. E o direito do trabalho, que é onde eu tô mais direcionada, mais focada, ele trata de direito de pessoas que estão vulneráveis. Eu acabei de ser demitido. E não importa quem você seja. Você pode ser um médico CEO que ganha 100, 200 mil por mês, ou a Raquel Sherazade, que foi a do SBT, a jornalista do SBT. A partir do momento que você é demitido, você está vulnerável, porque você já tinha um estilo de vida compatível com aquela grana que você ganhava. E do nada você já não tem mais, né? Por uma ruptura de uma relação. Por uma ruptura de uma relação. Então, assim, as pessoas que procuram um advogado, elas são pessoas que estão vulneráveis e o direito, ele tem um conhecimento tão técnico que, assim, na verdade, todas as áreas, mas a pessoa que vem até mim, ela realmente confia no que eu faço, porque ela não tem noção. E ao longo da minha trajetória, dos meus 14 anos, o que é que eu percebi? Muitos advogados ruins, prejudicando reiteradas vezes
os seus clientes, sejam empresas, sejam pessoas físicas. E pessoas físicas, e seja quem for, que achavam que estavam sendo bem representadas, que graças a Deus, né? Eu digo graças a Deus porque assim, né? Não tiveram noção da extensão do dano causado, às vezes nem perceberam que aquele houve dano, algum algum dano. problema, exatamente. Eu conto muito que eu trabalhei para escritórios e prestava serviço para grandes empresas, e aí uma vez eu fui fazer uma audiência que a minha margem de acordo, Milena, era 20 mil reais. Então, Glauciane, tu pode chegar até 20 mil. Massa, show. Eu não chego com 20 mil, né? Porque 20 mil é o máximo que eu chego. Então, eu propus lá, ó, a empresa mandou a proposta de acordo, não, 5 mil reais. Aí o cara, não, tem como melhorar e tal. Resumo, eu fechei um acordo, acho que foi em 7 ou foi 8 mil. E o advogado ficou super satisfeito do outro lado. A parte super satisfeita. E eu, gente, eu tinha margem. Esse cara poderia ganhar 20 mil reais. Sim. Se ele tivesse a habilidade de negociar, de entender. Então, quando eu fui percebendo as grandes falhas do sistema da advocacia, eu falei, não, eu vou pegar o que eu sou muito boa. Eu não sou muito boa em teses, em peticionamento. Meu negócio é a prática, porque é o que eu vivencio, né? Então, eu vou pegar disso daqui e eu vou me inserir. Aí a gente entra para a parte de investimento. Por quê? Porque eu não queria colocar todos os ovos na mesma cesta. Eu não queria fazer toda a minha vida somente com base na advocacia. Perfeito. Até porque a gente está passando por alterações legislativas, políticas, polarização. Eu não sei como é que vai ficar o direito do trabalho, o que é, o que não é. Então, eu Muitas reformas. muitas reformas, muita instabilidade. A Já gente já vai vive ter num país que eu chamo que é o manicômio jurídico, é o CAPS. né, o Brasil, então... E onde a gente conseguiu ver de forma mais clara o poder que o judiciário tem, né? E que movimenta, abala todas as estruturas, para o bem ou para o mal, mas mexe com todo mundo. Sim. E aí eu falei, não posso ficar só nisso daqui, eu tenho que ir para outra área, eu tenho que ter um plano B, e eu entrei nesse plano B dos meus cursos que eu promovo no meu Instagram, que aí são treinamentos voltados para advogados, e agora eu quero inserir, até estava conversando com os meninos, essa parte também de proporcionar aos advogados conhecimento sobre o faturamento do escritório, sobre investimento, e eles irem para essa área, porque é uma área que ela é muito pobre pra gente. Tipo Para assim, aprendizado, porque ninguém ensina aqui no não, Brasil. ninguém ensina. Nós não aprendemos a empreender. Né? Pronto. Então, a gente não é estimulado aqui no Brasil. A gente é estimulado naquela cultura subserviente, que é você faz faculdade para trabalhar para alguém. Né? Isso, Então, verdade, isso é verdade. cultural, né, aqui do Brasil. E a Existe. gente não aprende a ser dono do nosso negócio de fato. Isso tem mudado, é muito bom, né? A gente conversando um pouquinho antes, eu sou um pouquinho só mais velha do que você, e isso tem mudado drasticamente se a gente pensar aí os últimos 10, 15 anos, que as pessoas, principalmente depois da pandemia, as pessoas falam assim, eu tenho um veículo que pode falar quem sou eu tenho um veículo que pode me ajudar dentro de projetos, né? Isso, e verdade. aí vem a primeira perguntinha, Glau. Você, como advogada, professora e empreendedora. Doida, né? Como essas três vertentes se complementaram na sua vida profissional? Você falou um pouquinho aqui do lado professor e do empreendedorismo. Como foi essa junção? Como foi você entender que você seria tudo isso? Pronto, na verdade é assim. Trabalhar na minha cabeça, né? Na minha concepção, eu sempre percebi o seguinte, que trabalhar para os outros teria que ser algo temporário. Perfeito. Então, eu estava trabalhando naquele escritório, prestando serviço e tal, ali para poder eu fazer network, para poder eu angariar conhecimento, para poder eu circular, para eu entender um pouco mais de várias áreas. E foi isso que me trouxe ao status que eu tô hoje. Então, assim, se eu trabalho no escritório e eu sou associada, Milena, eu tenho um limite. Sim. Porque o máximo que eu vou ser é menos que o dono. Não faz sentido, né? Exato. Não faz sentido. Exato. Né? Então, assim, em um escritório de advocacia e em uma empresa também,
eu tenho um limite de crescimento. Eu tenho um limite. Eu só vou chegar, olha, até aqui. Mais do que isso não dá. E se eu fosse para o concurso? Concurso público é que tem limite mesmo, porque o concursado fica pobre a cada ano, porque o salário dele, a remuneração dele não aumenta conforme o salário mínimo nas proporções, não é a mesma tiragem. Eles têm reajustes próprios, por isso que a gente acontece aí de ter 3, 4, 5 anos professores sem reajuste, Sim. policiais sem reajuste e tal. Então, porque aí tu fica recebendo a mesma coisa, só que todos os anos as coisas aumentam, né? Os produtos, os serviços, o comércio em geral aumenta, então tu tá cada vez mais pobre, né? O concursado não pode ter empresa, não pode ter não sei o quê, não pode ter não sei o quê, não pode ter não sei o quê, é só assim. Não pode, pode. E pode. Trabalhar de 8 às 16. Pronto. É o que pode. Né? E seja feliz. E seja feliz. feliz. E aí tem aquela questão que é o seguinte, que o concursado, eu brinco muito com isso, porque o concursado, ele sai de R$0, uma vida muito sofrida de estudo, e aí ele passa num concurso. Vamos supor que ele passa num concurso para analista, para ganhar 8, 10, 12 mil reais. Cara, ele fica rico. Ele fica 6 meses, um ano rico. Depois, é fumo. Porque com um ano, ele já pegou o patamar de vida dele e subiu para os 12 mil. Perfeito. Ele tinha R$0, ele não tinha carro. Ele já comprou, se for homem, o seu bom Golf. Rumaço, um Volvo. Ai, perturbado. Comprou. Já comprou seu bom Golf. Poderia, porque para funcionalismo público, concessionária, todo tipo de bem que você vai comprar, o seu contra-cheque tá Já, ali, não. todo mundo abre O céu é o tudo. limite. E aí caem algumas armadilhas sou do preparado, financiamento. Aí eu não sou preparado, eu não me preparei, eu tô feliz, eu ainda tô celebrando, porque eu tomei posse no concurso. Aí eu sei que com um ano tu já saiu de onde tu mora, tu já tá em outro canto melhor, tu já saiu do bar do Railson, que eu amo o bar do Railson. O bar do Railson é um bar que tem lá, nem sei se existe mais, era um bar que tinha lá no bairro de Fátima, que eu ia quando eu era estudante, aí já deixa de frequentar pra poder ir pro... Aí você já muda o estilo de vida, aí o fumo entra, porque aí tu vai passar o resto da tua vida só... na tentativa de atingir um status que a sociedade te cobra. Não, aí não vem a frustração, né? E é só ali. Então eu falei, não, concurso público não vai rolar pra mim, porque eu sou perturbada e tal, eu quero fazer várias coisas, então vamos pra advocacia. Então, quando eu percebi que já tinha mais ou menos uns 5, 6 anos que eu tava na área, eu tinha que ir pro meu, eu tinha que montar o meu, eu tinha que estruturar o meu, foi quando eu realmente caiu pra mim a ficha de que eu não era somente advogada. Eu era empreendedora e o pior de todos, eu era vendedora, porque eu tenho que vender os meus serviços. Sim. Aí foi quando eu percebi essa questão de que eu tinha que me especializar, estudar, trazer conhecimentos para essa área do empreendedorismo, de como é um fluxo de caixa, o que é despesa, o que é receita, o que é lucro, o que é que fica para poder investir, qual é o meu planejamento futuro. Tá, eu tô numa salinha aqui alugada, porque eu comecei alugando uma mesa numa sala de uma colega de colégio. Ela tinha uma sala e aí nessa sala tinham várias mesas, ela alugava a mesa, então eu pagava para poder estar ali. Então tá, mas eu não vou ficar aqui para sempre. Então, assim, próximos passos, os próximos né, passos, a gente trabalha, né, olhando para frente. Então, dentro disso daí, eu fui me articulando e fui percebendo que eu precisava ter outros conhecimentos. E aí, fui estudando, fazendo cursos, lendo livros e foi o que me proporcionou o crescimento. E dentro disso, eu fui vendo pessoas que iam sofrendo do mesmo mal que eu, que era a ignorância, a falta de conhecimento e tal. Então, o que é que eu fiz? Cara, eu vou facilitar, no que eu puder, o caminho de outras pessoas, né? Eu não vou jogar vidro por onde eu passei, eu vou jogar flores, porque vai que eu tenho que voltar, né? Então, eu comecei a promover esses estudos para poder, esses cursos, dentro dessa tentativa de trazer esse conhecimento, dessa minha percepção, que infelizmente poucas pessoas têm. Que o advogado, o contador, o engenheiro, o psicólogo, é tudo isso e empreendedor e vendedor. Porque eu tenho que vender os meus serviços. Só que eu tenho que vender os meus serviços com um código de ética que me amarra.
Sim. que eu posso vender até aqui. Eu não posso colocar um outdoor, então quais são as ferramentas? E aí foi quando eu comecei a estudar sobre, quando a gente estuda, né, a nossa mente vai... Por isso que eu tenho Se essa abre, cabeça né? imensa, essa cabeça aqui imensa, é muito... É porque a mente vai efetivamente se abrindo e você vai entendendo agora você com o seu conhecimento da sua Fafifoge, não sei, de 2012, 2013, você... Ai, dormi, que tem mais sono. Você não é Eu conseguir... sempre digo, Glau, que conhecimento liberta. E liberta mesmo porque a gente toma melhores decisões quando a gente entende, e principalmente quando a gente entende quem é a gente. Isso. Quem somos nós? Você sempre fala isso, que advogar é trabalhar com relações humanas, né? As Você lágrimas sempre fala descendo. isso. E não com normas, apesar É. de ser um ramo extremamente técnico, e aí eu acho que todo ramo tem a sua tecnicidade, Sim. né? O mundo dos investimentos tem a tecnicidade, mas se eu não tiver o lado humano da relação humana, de falar como o meu cliente, o meu mentorado, como ele vai entender, de nada adianta ser extremamente técnico. Exatamente. Então, eu acho que o bom profissional, ele consegue ultrapassar essa barreira da tecnicidade, porque Com a certeza. tecnicidade tem que ser para a gente quando a gente está estudando, ou com quem está ali par, né, com quem a gente fala a mesma E fora que a linguagem. tecnicidade tu consegue buscar no Google. Exato. Não, não, mas a vida como ela não é técnica, ela é humana. Exatamente. Não existe. Eu até tava conversando com a minha estagiária um dia desse, eu falei assim, cara, tu vai fazer tudo certo e no final vai dar tudo errado. Tu vai fazer tudo errado e vai dar pode certo. dar certo, exato. Porque não é essa linha reta, né? Então, assim, essa parte da tecnicidade, por exemplo, eu não decoro artigos, porque eu boto no Google. Agora, eu sei que quando aquele meu cliente chega pelo andado, pelo modo como ele se posiciona, até como ele assina o nome dele, eu percebo que ele é um analfabeto, um semi-analfabeto, e que eu vou ter que falar a mesma coisa de várias maneiras. Então, assim, são outras percepções que me engrandecem como profissional. Não é tão somente o conhecimento técnico que o Google, ChatGPT, Cloud, sei lá, todo o resto vai me proporcionar. E é nisso que eu procuro desenvolver as minhas habilidades, no que me torna insubstituível. As pessoas se identificam com a Glau, porque a Glau é despachada, a Glau é doida, a Glau fala palavrão, a Glau é isso. Então, a Glau vai resolver o problema, o meu problema, eu me identifico com a Glau. Assim como não gosto da Glau, porque eu acho que ela não passa confiança. Eu gosto desse daqui, que ele é mais engessado, ele é mais rígido, ele é mais contido. Tá tudo certo bem. Também. São 6 bilhões de almas cebosas nesse mundo. É muita gente. Não tem problema, amigo. Pode ir lá, tem espaço para todo mundo, não é, Exatamente. Eu queria que você trouxesse essa sua fala, né, que você falou, que tem essa questão que você traz muito, e as pessoas se sentem atraídas pela paridade, né, pelo espelho disso. E você fala com muita tranquilidade sobre vulnerabilidade, sobre ansiedade, né, e é a vida real, né? Como que esses desafios moldaram você profissionalmente? Pronto, o que aconteceu foi o seguinte. Meu sonho era fazer direito, meu sonho era para o mundo jurídico, enfim. E aí na faculdade, estudando e tal, né, a gente vai conseguindo ali ver com o que é que a gente se aproxima mais, as nossas afinidades. Mas quando eu cheguei no mundo, primeiramente, né, que o mundo, principalmente o jurídico, eu tenho certeza que tu já ouviu falar do Rui Barbosa e do Clóvis Bevilacqua, mas pouquíssimos ouviram falar da Ada Peregrini. Né? Então, é um mundo machista. Né? Então, Sim. assim, onde você vê os filmes, você vê as séries, você vê logo os homens, e é aquela coisa muito enrijecida, aquela coisa muito formal, é o falar difícil para efetivamente não ser entendido. Aí eu cheguei lá e disse, que porra é essa? E ninguém me disse que ia ser um cabaré desse. Fale o português. Fale o português para eu entender. Peguei uma petição, tinha tanto latim. Eu falei, eu sei inglês, mas latim, esse daí não me ensinaram, não, no meu colégio, não. Mulher, assim, foi uma coisa assim tão caótica.
E eu peguei e eu simplesmente finquei o pé e eu falei, eu me recuso a participar desse circo. Eu me recuso a integrar esse grupo de pessoas que exige essa pompa. Porque, assim, o direito, assim como finanças, são duas coisas que eu acho eram para ser tratadas no colégio. Sim. Porque o direito não é direito, direito de ir e vir, direito. Então ele tem que estar o mais próximo possível De de qualquer todos. cidadão, exato. Mas aí parece não, é. Ah, a Glauciane disse que é. A Glauciane disse que é. Que as pessoas buscam distanciar, porque elas não querem que você saiba que você tem Tem aquele direito àquilo dali para poder não ter aquele levante. Recentemente eu vi um vídeo que eu achei um absurdo, que era uma moça de uma companhia aérea querendo obrigar um passageiro a despachar a mala. Olha, você vai ter. E a passageira filmando, você vai ter que despachar a mala. Aí a passageira era a advogada. Aí ela, de acordo com a resolução de não sei o que, da ANAC, não sei o que, menino, era tanta. No meio da fala, a moça, com licença. Saiu, se retirou. Saiu. Agora tu imagina com quantas pessoas ela fala e quantas pessoas Não sabem que tem o direito. entregam a bagagem ali, quebra a tua mala, enfim, aí vem o infortúnio, né? Então, assim, eu noto essa ambição pelo distanciamento. As pessoas não devem saber que tem direito a isso. E aí eu falei, não é assim, porque eu acho que até mesmo se todo mundo tiver conhecimento do direito que tem, diminui, né, obviamente, com a questão do bom senso, as demandas judiciais, tudo vai. Até mesmo o advogado, sabendo a técnica, né, de um processo, também ele vai fazer com que aquele processo até flua mais tranquilamente. Sim. Então, assim, chegou uma vez uma moça para mim porque ela queria o imóvel que ela tava. Aí eu falei assim, tá, não é porque eu tinha um marido, esse imóvel era do meu marido, ela era amante dele. Então, assim, a família não gostava dela porque ela tinha sido amante, ele se divorciou, Perfeito. ela se casou com ele, e aí ele faleceu e ela queria ficar no imóvel, porque o imóvel era dela. Aí eu falei, meu bem, esse imóvel, ele é de herança. Ele já veio lá atrás da mãe da sua sogra, né, que faleceu e tal. Então, assim, você não tem direito a isso. Eu não tenho. Não tem direito. Ela, cara, ainda bem que eu vim falar contigo, porque eu já estava pronta para fazer uma super confusão, mas eu vou pegar minhas coisinhas e vou pedir só um tempo, uma margem de tempo para poder me programar e tal. Então, assim, olha como o conhecimento liberta. Ela já ia para cima com tudo, ia pagar advogado, enfim, né? Ia ter toda uma problemática, mas se ela tivesse já o conhecimento daquilo ali, que é uma coisa básica, que é o direito de herança e tal, ela não teria. Ela já veio para mim na reunião, ela já veio, por que não sei o que, eu fui vendo o brilho dela. Sabe, acaba. Meu mundo caiu. Bota a Marisa Meu aí. mundo caiu. Ela foi murchando, aí eu fui mostrando, olha, isso aqui já é de herança, nananã. Então, já foi feita uma partilha, isso daqui é antes de você. Não tá dizendo assim, você tava nos ovos do seu pai quando ele recebeu isso, porque tinha uma diferença muito grande. Muito grande de idade, sabe? Você tava nos ovos do seu pai quando ele adquiriu o direito a esse bem, gata, se boca. Mas eu podia, né? Porque eu me visto de uma personagem quando eu vou atender as pessoas. É quando eu vou atender. Esse aqui sou eu, quando eu vou atender. Então, dentro disso daqui foi quando eu tive essa percepção do Glau empreendedora, vendedora, e de quebrar esse paradigma da acessibilidade, porque eu não encontrei um mundo acessível para mim quando eu vim para o mundo jurídico. Já aconteceu de desembargadores se recusarem a receber o meu irmão uma vez porque meu irmão não estava com gravata. De blazer, mas ele não estava com gravata. Até que ponto uma gravata é um impedimento para eu, como advogado, como profissional que estou garantindo ali o direito, estou trabalhando para garantir o direito de um cliente meu, não posso acessar um desembargador porque eu estou sem um item que é a gravata. Então, assim, são muitos formalismos que vão, assim, você vai murchando, entendeu? Eu falei, não vou compactuar com isso. E eu tive muita dificuldade de me enquadrar nos locais que eu trabalhei. Porque eram locais
Eram escritórios, os cantos que eu trabalhei eram escritórios muito tradicionais, de muito tempo. E aí eles exigiam uma postura, aquela coisa mais enrijecida, de falar efetivamente para o cliente não entender, a grande maioria. E eu falei, não, eu não vou me enquadrar aqui, eu preciso fazer o meu. Aí foi quando eu fiz o meu e montei um circo. Mentira, não montei um circo. Não montei um circo, né? Mas foi onde eu consegui ser eu mesma, foi onde eu consegui ser Sim. feliz. Porque aí eu trato o pessoal que trabalha comigo da mesma maneira, de tranquilidade, puxa a orelha quando tem que puxar, mas não tem aquele rigor, aquele formalismo, aquele clima pesado, aquela coisa engessada, não sei o quê, não tem. E da mesma forma eu trato meus clientes. Tem cliente que não vai gostar e vai preferir o outro, vai preferir. Tá tudo certo também, mesma coisa, somos 6 bilhões de pessoas, tá tudo bem. Mas esse é meu estilo, até pelo meu público, que é o trabalhador. E eu tenho que falar de um modo que o agricultor analfabeto entenda e o médico, CEO, o gerente, do financeiro de uma grande empresa também me compreenda. Entenda. Então, se eu faço pequeno, eu faço o grande. Agora, se eu não fizer o pequeno, eu não vou fazer o grande. Então, rapaz, se uma criança de 5 anos consegue me entender, esta alma cebosa vai conseguir também, pelo amor de Deus. Então, eu vou... Aí as pessoas gostam da minha didática e tal, mas essa minha didática custou muito caro. O quê? Peia, grito, Discordâncias. discordâncias. Já aconteceu assim de juízes que eu nunca tive nenhum problema, eles já terem uma certa resistência Bloqueio, a mim. resistência. Isso, porque são mais pomposos, curtem mais, já não... Aí já tem outros juízes que quando eu chego, ai, Glau, tem uma história ótima pra te contar, pra tu contar no teu Instagram. Aí eu digo, é mesmo, doutor? É. Depois eu te conto. Aí ele faz a audiência e vem me contar uma história escabrosa que aconteceu em algum processo que ele cuidou. Então, também é perceber quem eu sou, Sim. onde eu me enquadro, onde é que eu me encontro e onde eu posso ser mais feliz e dar o melhor de mim. Eu não conseguiria nesses cantos. Tem gente que vai conseguir, tá show, mas eu não consegui. Ô, Glau, isso é tão importante quando você fala que vai além ali do direito ou da Vai. profissão, né? Quando você trazendo a tua experiência, lembra muito no meu começo de vida, né? Aqui, entrando em grandes instituições, só muito tempo depois que eu fui fazer a tatuagem. E mesmo assim, como eu sempre lidei ali com grandes Alto fortunas e escalão. tudo, né? Na parte de investimentos, a primeira vez que eu estava de blusa de manga e que apareceu uma tatuagem, teve cliente que falou assim: Nossa, você tem tatuagem? Aí eu falei assim: Tenho algumas. Tem um dragão que o rabo começa. Tenho algumas. Isso tem alguma, né, problema? alguma diferença para você? E, né, a pessoa muda, A né? A cara pessoa, dela. né? Porque existem os vieses, existem toda a história daquela pessoa. Preconceito mesmo, é um Né? Porque preconceito. tem a história É. daquela pessoa. Então, são pessoas, muitas, na maioria das vezes, pessoas mais idosas, pessoas que já viveram em outra época, mas isso realmente acontece. E o ponto mais positivo, quando você traz, é que cada vez mais as pessoas têm que se dar conta de quem são, na verdade. Porque no fim do dia, gente, a máscara ela cai. E não se sustenta. Não Tu já se imaginou sustenta. tu já ter que aguentar os abusos que dá a vida? E tu ainda ter que Fingir ser quem você não é, né? Porque outro dia eu estava vendo um vídeo e assim, a vida é difícil. A vida Escolha o seu é difícil. difícil. Exato. E aí, gente, aqui trazendo para você que está nos assistindo aqui, não tenha vergonha de ser quem você é. Busque terapia. Se você for uma alma Isso cebosa, é aí você, né? básico. Isso é básico. É. Por quê? Porque a terapia te ajuda a você aceitar com as suas, com seus pontos fortes, com as suas fraquezas. E por isso que eu te falei assim, como que você traz isso com muita tranquilidade para quem você atende, para passar para os outros advogados que você ensina, você como professora, falar sobre esses temas de Sim, ansiedade, sim. vulnerabilidade, né? Tô medicado aqui. Estamos aqui entre mulheres e a gente sabe que são profissões ainda muito mais masculinas,
do que femininas. Então, para a gente alcançar esse ponto, né, para a gente chegar onde a gente chegou, é preciso ter muita maleabilidade, muita É. resiliência, muita persistência. Em alguns momentos, e tá tudo bem, no começo da carreira, você se adapta, ali É, você tem que porque aprender eu e tenho que tudo é ter. aprendizado. Eu tenho que puxar algo, né? Eu Tudo é tenho que puxar algo. aprendizado, então passamos por momentos ali que a gente tem que aprender, É, né? E em tudo a gente aprende. é verdade. Em tudo a gente aprende. Nos piores momentos Aí é que a gente a aprende gente mesmo. aprende. Quando a gente erra, a gente aprende muito mais do que Verdade. só ser assertiva, né? E aí eu vou falar aqui, vamos entrar num tema que é exatamente o core aqui da nossa conversa, né? Que é estratégia, né, É. junto com o direito. Então, a segurança jurídica nesse mundo dos investimentos, porque para você ter montado e ter redirecionado toda a sua carreira, Uhum. você falou aqui que você teve um planejamento, Sim, né? sim. E esse planejamento, ele às vezes é muito mais doído quando você tem um mundo de Alice e ele cai por terra. A exemplo do que você falou, por exemplo, do pessoal que faz, que é estatutário, que é, né, do servidor público, Concursado. concursado. Glau, a maior parte das pessoas concursadas aqui no Brasil são as mais endividadas. Os contra-cheques recebem R$ 2 no final do mês. Empréstimo não sei o quê, consignado, consignado, consignado. Consignado. Porque estão ficando pobres, não percebem que estão ficando pobres, quer manter o mesmo estilo de vida de quando passou no concurso, e com o tempo você vai. Aí tem menino, tudo vai encarecendo menos do que você ganha. Aí você não tem a percepção de dar uns passinhos para Para trás. trás. E nem de ter começado antes, né? É, Trazendo esse paralelo nos mundos verdade. dos investimentos, e você vai contar como é que foi essa sua dureza aí de quem nunca tinha olhado isso e como foi para É, você ter olhado isso, e contar também como foi contar com um profissional, né, ao uhum. teu lado para poder te ajudar, porque eu sempre digo, gente, caro é você errar muito sozinho. Isso é É, muito mais é. caro. Então, você ter um profissional ali do E seu lado consertar, o preço do conserto é do- bem mais é caro do que bem a mais prevenção. caro, né? E eu sempre digo que isso, desde quando eu era gerente em banco, o primeiro evento que eu fiz em uma parte, né, uma partidária, como é que a gente chama pessoal que é concursado? Foi em algum lugar que Certo. tinha, esqueci agora o nome, mas era, né, só para servidores públicos, né? Uhum. E foi um evento institucional do banco. E quando foi a minha hora de falar, que era de investimento, planejamento para investimentos, né? Para você ver a sua trajetória de vida, tudo terminou, foi a fala e foi a apresentação que teve menos participante. Por quê? Quando Ah, terminei de falar, muitos vieram falar para mim assim: nossa, Helena, que ótimo, mas vem cá, qual é a taxa de juros para tomar crédito? Aí eu falei assim: "Meu Deus do céu, então espera aí que a cabeça aqui do concursado é é. para crédito", quando o que mais seria necessário é falar Seria o assim, seria planejamento. o planejamento. E aí eu trago essa verdade aqui para você. Quando foi que meu mundo caiu dentro de toda essa tua trajetória, quando você se viu falar assim: "Putz, eu preciso ter um planejamento financeiro". Você já tinha quando você fez essa reorganização? Não. Ó, Conta. eu vou narrar aqui um fato que uma ocorrência que é algo marcante. Pra mim foi algo marcante. Tem um cara na internet que o nome dele é Samerage. Hum. O Samerage, o Samer, ele ganhou destaque até quando a Juliette, eu já seguia ele há muito tempo. Ele é um intelectual, ele é estupendo, recomendo que vocês o sigam. Ele é bem sensível também. Ele fala de investimentos, ele é meio que multifacetário. E ele era juiz. O Summer era juiz. Aí ele tinha uma instituição, ou ainda tem, de preparatório para concurso e tal, parará. Mas ele era juiz. E ele ganhou um destaque quando a Juliette participou do Big Brother, e a Juliette era concurseira. E ela mencionou no Big Brother que seguia o Summer, nananã, aí ele deu um Um pico. pico. E aí, quando foi um tempo depois, a notícia que sai. O Summer pede exoneração
do cargo público. Meu povo, olhe, para um homem desistir de ser juiz, é porque ele ganha muito mais fazendo o que ele faz hoje. Só que ele, como juiz, ele tinha limitações. Sim. Ele não podia se posicionar, parte política, ele não podia tratar de processos, porque já poderia induzir ali um pré-julgamento. Sim. Ele, como concursado, ele tinha 50 milhões de limites. Quando ele viu que aquela grana que ele ganhava, sei lá, vou chutar aqui por baixo, 40, 50 mil com os penduricalhos aí na época, há uns 3 anos atrás, que aquilo dali não era nada pro que... Ele, sem medo de ser feliz, ele pediu exoneração, ele tem o escritório dele, é o Summer, tem a irmã dele, eu acho, enfim. Ele tem o escritório e ele conseguiu se alavancar com posicionamentos políticos na rede social. Mas quando ele postou, eu fui ver os comentários, esse cara tá doido. Olha a cabeça, esse cara tá... Gente, ele não tá. Ele tem um planejamento, ele teve uma estratégia e ele fez aquilo dali tudo bem pensado e bem medido. Para mim, quando eu era associada, trabalhava em grandes escritórios, eu morava com os meus pais. Eu sempre fui uma pessoa muito privilegiada. Os meus pais são concursados públicos, tiveram uma vida cheia de restrições. Então, viajar de avião não existia isso, então era ali só o básico, mas eu fui privilegiada porque eu não passei necessidades. E aí o meu dinheiro, ele era meu. Ele era meu. Então, eu papocava, portal. Vamos viajar. Era papocava. Até que é básico isso, eu comecei a namorar um rapazinho. E aí o namoro foi dando certo, né? Eu comecei a namorar, eu ainda tava trabalhando para o pessoal e tal, o namoro foi dando certo. E eu, putz, como é que eu vou casar com esse cara? Porque assim, o meu dinheiro faz sentido para mim hoje. Mas a partir do momento que eu vou me casar com alguém que não é um sheik árabe, não é um milionário, é alguém que eu vou ter que ir ali efetivamente... Vamos crescer juntos. Maravilhoso. Esse dinheiro, ele vai deixar de ser suficiente. Eu preciso me enveredar aqui por outra coisa. Esse foi o meu primeiro estalo. Foi a questão de que eu queria casar e queria construir família, para que eu saísse de onde eu estava. Só que para eu sair de onde eu estava, não era só... Ei, tchau, e amanhã vou fazer o quê? Não, aí eu fiz um planejamento. Aí eu fiz o planejamento, então eu passei a fazer o seguinte, eu trabalhava no escritório e eu ganhava lá, só que eu podia ter os meus clientes por fora. Então, Legal. os meus clientes, todo o dinheiro que vinha dos meus clientes por fora, eu guardei. Então, eu fiquei vivendo só com a grana fixa desse escritório. Lembrando, eu não pagava aluguel, eu não pagava nada, tá, gente? Então, essa era a minha realidade. E aí, o que entrava, um alvará de 3 mil, de 5 mil, pegava um caso ali, fui guardando. Tá. Quando eu vi que eu tinha grana para um ano e meio, eu posso passar 1 ano e meio dando tudo errado, que eu vou ter grana para bancar, eu falei, pronto, 1 ano e meio dá... E se não der certo, com a maior humildade do mundo, volto e vou atrás sem problema nenhum. Peguei, aluguei essa mesa, era uma mesa como essa daqui, nessa sala dessa colega do colégio. Eu pagava R$300, gente. Era uma sala, ela tinha o aluguel da sala, e aí ela sublocava mesas. Eu pagava R$300 para essa mesa. E lá eu comecei o meu escritório no meu cantinho. Com 6 meses de escritório, eu já ganhava mais do que no canto que eu tava. Aí eu falei, puta merda, hein? Perdi tempo pra caralho. E da porra, velho. Ainda bem que eu tomei coragem, mas assim, ainda bem que eu tomei coragem. A mente da gente limita o medo. Cara, se a gente conseguisse ser racional, eu acho que a gente ia ser tão mais feliz. Eu fiquei mais... Porra, hein? Passei um bocado de tempo passando raiva... E outra... Aguentando desaforo. Já fui trabalhar de biquíni, porque eu estava indo pra praia num sábado, quando me ligaram dizendo que eu tinha que ir no escritório resolver umas coisas. Volte.
Tive que ir pro escritório num sábado de biquíni, o escritório era distante da minha casa. Se eu fosse em casa pra me trocar e voltar, não adiantava. Então, do jeito que eu tava, eu fui. Aguentando abuso quando eu poderia já, mas são as crenças limitantes, Sim. até porque eu sou de uma época que os meus pais, aquela, como é que você falou, aquela geração que a estabilidade é o concurso público. Se todo Você o resto vai precisa dar estar certo. atrelada a alguém que já deu certo. Isso, todo o resto não É. vai dar certo, só dá certo. É. Eu falava, cara, mãe, quem é a pessoa rica que a senhora conhece? O tio Arivaldo, que é o irmão dela, que é a nossa referência rica da família. O tio Arivaldo tem nem o ensino médio. Pelo amor de Deus, riquíssimo, dono de milhares aí, centenas de imóveis, pelo amor. Mas ele foi uma fora da curva. Ai, mulher, olha, é muita. É porque a crença. Sim. Aí, enfim, peguei, juntei essa grana, fui, consegui pagar o aluguel e ali as coisas já foram acontecendo, né? E dentro desse contexto apareceu uma pessoa que é o Yuri, que ele trabalhava com finanças e ele veio me propor, ele viu que eu estava no meu escritório e tal, e ele falou, olha, Glau, como é que tu faz o teu dinheiro? Meu dinheiro fica na Nubank. Fica lá na Nubank. Lá. Não, mas tu tem essa questão dos fluxos de caixa, não, que entra, o que sai, o que é que fica e tal. E eu falei, tem, mas eu boto na caixinha, tem uma caixinha lá no Nubank, tá até um bichinho que é um cofrinho assim, caixinha. By the way, nem sempre são bons investimentos, Certo. gente? Não são. Não Essas são. caixinhas. Não são. Tô dizendo que não são. Não, Ficava lá. Ele, Cláudio, pois vamos fazer o seguinte, fazer uma consultoria contigo. E ele Deixa tava eu te começando. ensinar. Ele falou, ele tava começando. Então, assim, foi um negócio assim muito bom. Porque era um valor que era acessível pra mim. E aí ele fez uma consultoria e foi quando ele me apresentou o que ainda é muito pequeno no mundo dos investimentos, que é aquela coisa que ainda traz um pouco de segurança e eu não preciso entender tanto, que era o tesouro. Aí eu comecei a investir no Título tesouro. Público Federal. Isso, comecei a investir no tesouro direto. Aí o meu sogro, esse rapazinho que eu namorei, eu casei com ele, é meu esposo. O meu sogro, ele é gerente, ele foi gerente do Banco do Brasil, maravilhoso, inteligentíssimo. Ele e os irmãos dele fazem swing trade, então eles curtem muito. Então, assim, Parte do risco. exatamente. Swing trade, gente, é mercado de ações, Isso. é compra É e uma venda coisa- de ações. Eu fiz o day trade, né? Eu Tá. me enveredei pelo day trade. Só que, assim, era uma margem muito pequena, era coisa pouca. Só que o day trade, você precisa ter um controle emocional muito grande, porque tu vai do céu ao inferno em frações de segundo, né? Tipo, tu tá aqui, o marcadorzinho te pega, te joga lá pra baixo, pra só depois ele dar a pernada e subir. Enfim, aí eu Sempre falei... testa a humildade e a ansiedade de todo ser humano. Exatamente. Então, é testando a tua fé. Se tu quiser saber se tu tem fé, tu faz um dia de day trade. Tu descobre que tu não tem. E uma informação muito importante aqui, já que a gente vai começar nessa vereda de segurança jurídica e investimentos. O último estudo feito aqui no Brasil, 90% das pessoas que fazem day trade não ganham dinheiro. Sabia dessa? Caraca, sério. Porque o que é vendido Isso. Aí foi, é uma coisa. verdade. Corretora e banco, eles ganham dinheiro. É. Mas o investidor, 90% das pessoas não ganham dinheiro. Eu nunca me esqueço, teve uma vez um cliente no banco chegou para mim, Milena, vou fazer day trade? Eu falei assim, legal. E eu Rivotril. Quanto? Aí eu falei assim, né? E eu, quanto? Ele, R$1.500. Eu falei assim, se você ganhar 1000%, isso vai fazer diferença na sua vida? Primeiro, não ia ganhar 1000%. Segundo, não ia fazer diferença na vida. Então, muitas das pessoas acham que, não, eu vou brincar de day trade com R$1.000. Vai se lascar. E aí, o que acontece? A pessoa vira aquele investidor que tem ojeriza a risco. Sim. Porque foi sozinho, foi Fez sem tudo ajuda. errado e culpa o sistema. Fez tudo errado. Então, é muito, né, muito mais diferente. Mas que bom que você teve ajuda. Não, eu tive assim, para começo, mas aí quando eu fui vendo que era essa bola de neve e que no final das contas
estava me tirando mais tempo que eu poderia estar trabalhando, dedicando a outra coisa, para uma área que eu não tenho conhecimento, né? Que eu não tenho conhecimento. Aí eu falei, não, eu vou sair daqui. E eu vou lhe dizer, eu devo ter saído empatado. Tipo, passei meses tendo aflições, tendo momentos ruins. Tô rico, tô pobre, Tô rico, tô pobre. Fica rico, fica pobre. Fica rico, fica pobre. Chicó. Pra no final das contas eu ter saído no empate. E aí, e também nessa época culminou que tinha um advogado, que era também um colega meu de colégio, que ele meio que sumiu do fórum. A gente ouvia muito ele lá e tal, e ele deu uma sumida. Aí, quando foi depois de um tempo, depois de 6 meses, você falou, me lembrei, depois de uns meses e tal, ele voltou a atuar. Aí eu fui perguntar pra ele onde é que ele tava. Porra, cara, tem quase um ano que eu não te vejo mais aqui, porque lá na Justiça do Trabalho, como as audiências são todos os dias, várias, então a gente sabe. Eu olho pra ti e eu digo, ela não é trabalhista, eu vou engolir ela na audiência. Fulano é bom, a gente já consegue, já tem um ambiente propício. Aí ele foi me contar que ele entrou numa depressão no day trade. Que em um dia ele chegou a perder 40 mil reais. Porque é exatamente o sistema de compensação. Ele já tinha perdido num dia, aí os vieses, né, que é o viés de confirmação. Tu vai tirando todas as red flags, tu vai tirando tudo que tá te dizendo que vai dar merda, mas tu, na tua cabeça... Não, eu vou conseguir. Não, tem que dar certo. Aí eu vou porque tem que dar certo. A Bolsa de Valores... Tenho nada a ver com isso. Vai lá... E numa pernada ele perdeu, e aí depois me falaram que parece que ele tinha tentado suicídio, ele não chegou a me falar isso. Mas ele entrou numa bad, porque assim, eu pensei assim, se um dia ele perdeu 40 mil, tu imagina isso na contagem. Aí eu falei, primeiro que eu não tenho 40 mil, para perder assim tão pouco. Então eu vou... Aí eu peguei e saí, mas... Disso ficou o quê? Que para ele me ensinar isso daqui, ele foi me ensinar de tesouro, CDB, tananã. E aí que é o que me propicia algo mais seguro. O seguro que eu digo é porque eu sou ignorante. Eu não detenho conhecimento, eu não detenho a habilidade de procurar fazer por mim mesma. Então, até falei pro Júnior. Eu falei, não, Júnior, você vai ser meu curador, eu quero lhe pagar, aí você faz o investimento para mim, até porque eu sou adepto da seguinte coisa. Eu tenho que pegar algo que eu sou muito boa e me profissionalizar tanto, treinar tanto aquilo, a ponto de eu ficar expert, de eu ser referência. Eu não vou perder meu tempo estudando uma coisa que não tem referência com o que eu faço. Então, eu vou continuar na minha área e aí eu trabalho bem muito para eu ganhar dinheiro. Aí eu pago uma pessoa que vai me dar as orientações necessárias. Essa é a minha mentalidade. Sim. Eu não tenho condições psicológicas, não tenho venlafaxina que resolva o remédio para ansiedade. Que resolva. Esse eu não conhecia. Venlafaxina é maravilhosa. Eu não consigo sentir nenhuma emoção negativa. Eu não consigo nem chorar, lágrima nem desce mais. Eu não tenho venlafaxina que resolva. Eu lendo eu tenho que entender de vendas para eu vender o meu negócio, para eu vender os meus cursos, para eu vender a minha advocacia. Eu tenho que estudar para eu me qualificar. Ensino outro também. Este TST monta uma tese, muda um tema, muda um negócio. Agora vai ter uma decisão do Gilmar Mendes aí que pode comprometer ou não toda... Menina, aí eu ainda vou não. Eu vou ganhar o dinheiro e vou pagar o Júnior. Júnior, vem cá. Eu tenho 10 reais. O que é que eu posso fazer com esses 10 reais aqui? O Júnior perguntou pra mim se eu investia fora do Brasil. Aí eu falei... Júnior, by the way, Júnior é nosso amigo, é sócio aqui no Nordeste Investe. E é planejador financeiro. Exatamente, trabalha com planejamento financeiro. Ele, Glauco, tu investe fora? Aí eu falei, não, porque eu tenho medo. Aí ele, medo tu devia ter de investido. Mas eu invisto fora. Eu invisto na Meta. Aí ele, tu compra ações? Eu falei, não. Eu pago os créditos para poder rodar meus anúncios. Todo o meu dinheiro está com a Meta. Pagando os créditos do Meta Ads e da Google Ads. Então, eu invisto internacionalmente. Porque Google Mas olha só como é interessante e como é importante
quem trabalha, né, e quem tem uma reserva financeira, Sim. poder ter um profissional do seu lado, Sim. porque você percebe que como você utiliza essas ferramentas, eu acho que aí a gente é um país, é um dos poucos países onde tem a maior concentração de valor investido no país. Sério? Seríssimo. Então, a gente ainda não percebeu que o mercado financeiro no Brasil evoluiu muito nesses últimos 20 anos. E quando você. É bem real isso, sabe, Glaucio? Você fala assim: puta, eu contrato, eu pago Meta, né? Google, eu tenho iPhone, Sim. né? Tudo que a gente consome é parametrado e vem com parâmetros internacionais, Isso. em sua grande maioria, É. pelo dólar, Sim. mas a gente ainda só investe no Brasil. Então, uma forma de você ter esse hedge que o Júlio falou, de você proteger, inclusive, o seu dinheiro, já que eu gasto em dólar, porque eu pago em dólar, ChatGPT, eu pago em Eu dólar. pago em dólar. Então, Meus aplicativos, meu HBO, dólar. dólar. É tudo E dólar. como que eu protejo isso? Porque o real, se a gente olhar o real desde 1994, quando foi feito o Plano Instituído Real, aham. até 2023, a nossa moeda tinha desvalorizado 80%. Sangue de Jesus tem poder. Real em relação ao dólar. Esse ano, a gente está valorizado em quase 15% real frente ao dólar. Mas o dólar, ele está enfraquecido propositalmente. Não é a Esse gente que ano. melhorou, foram eles Não, que enfraqueceram propositalmente. Exato. E Até quando a gente ganha, a gente perde. Exato. E frente a uma cesta de moedas. Então, o dólar está mais fraco, não só em relação ao real, mas em relação à grande parte das moedas que são ali colocados em paridade, né? Que é uma cesta de moeda que são as 6 moedas mais fortes ali do mundo. Aí tem franco suíço, né? O euro, a libra. Então, Libra. né? A libra, né? Que depois que Libra esterlina. depois que teve o Brexit, né? Ficou melhor do que nunca. Então, o dólar está enfraquecido, esse ano está mais enfraquecido frente a uma cesta de moedas. E a gente ainda investe só no Brasil. Eu tenho uma máxima. O Brasil é um país hostil para investimentos. Quando a gente, principalmente para o investimento de maior risco, vulgo mercado de ações. Brasil. Pipoca um negócio ali, pau, veja você que, se a gente olha há 4 anos, se não me falha a memória, eram mais de 600 empresas listadas na B3. Hoje esse número está em 300 empresas. O índice Ibovespa são praticamente 66, 67 empresas. Caraca. As que possuem maior concentração, commodities, Petrobras, Vale e bancos. Então, ou aqui no Brasil a gente é buy and hold, ou a gente vai continuar dando dinheiro só para banco e para corretora. Porque o investidor pessoa física, esse mercado todo, ele é extremamente hostil. Primeiro porque a culpa é do brasileiro? Não, gente. A culpa é que a gente teve uma economia que começou a ficar um pouco mais estável tem muito pouco tempo. Então, a gente... eu sou da época do overnight. Então, era da noite para o dia, ganhava-se dinheiro. Então, o brasileiro, ele foi acostumado com uma inflação que minha mãe ia para o supermercado. Eu lembro disso de manhã daí. era um preço, à tarde era outro. A gente passou por hiperinflação. Então, quando a gente tem mudanças muito bruscas em um período tão curto de tempo, o brasileiro passou a colocar na cabeça dele que o dinheiro ele tem que ser rápido e ele tem que ser fácil. Investimentos é o completo oposto disso. É você ter boas estratégias e se manter nessas estratégias. Né? Porque já tem tanto risco, e aqui eu quero entrar com você exatamente neste ponto de risco regulatório para o mercado de planejamento de investimentos, né? Assim, quando você olha o mercado,
tanto de regulatório para atender, né, como Uhum. você falou, o teu cliente, mas existem riscos regulatórios sob o ponto de vista de investimentos, Sim, e que é lei, né? Então, hoje a sim. gente tem uma MP no Congresso para ser votada, Certo. né? Que essa MP pode mudar a tributação de alguns títulos e papéis de investimentos. Uhum. Então, tudo tá entrelaçado, Atrelado. né? Tudo. Jurídico. Ah, jurídico. Juri- Então, tudo. Tentava-se nessa MP, inclusive, tributar as debêntures incentivadas, que por lei, a Lei 13.042, se não me falha a memória, prevê a isenção Isenção. de Sim. pagamento de todos os projetos de infraestrutura, que são as debêntures de infraestrutura que o investidor, pessoa Aham. física, tem isenção de imposto de renda, não paga imposto de renda. Pois bem, nessa Estão discussão e na querendo tirar MP, dinheiro de algum canto. e vão, né? Porque é necessário, porque não tem da onde vir dinheiro, a não ser de carga tributária, que a gente sabe que é a gente que Sim. paga, né? Aqui no Brasil. É, recuaram das debêntures essa semana, houve um recuo, não, debênture fica, mas aumenta dentro da MP, que foi essa semana, um dos relatores, não, mas aí a gente aumenta a Jogo de tributação números. LCI e LCA, em vez de ser na MP que estava como 5%, aumenta para Jogo de 7,5%, número. Eu tiro daqui, mas eu boto bota ali, daqui. exato. E Ai, aí, dentro desse melê meleiro todos. dentro desse melê todo, como é que você, né, advogada, como é esse gerenciamento de risco quando um cliente chega para você e aí eu acho que é um risco extremamente relevante e que tem muito a ver com você, a parte de sucessão. Ah, Maria. Olhe, diga assim pra mim, Glauciane, tu tem uma pizza pra levar ali, ou tu tem um cliente de sucessões pra atender? Essa pizza é com piba de boi, é com cinto, Vai depender vai do depender utensílio da pizza. Pizza, pra quem não sabe, é pé, é murro, é muita chibata, sabe? Porque, olha, o que acontece é o seguinte. Esse problema, Milena, realmente, ó, esse problema, eu tenho 14 anos que eu sou advogada, mas eu atuo no mundo jurídico desde o meu quarto semestre de faculdade. Então, eu sempre permeei, eu sempre estive. Essa insegurança jurídica, ela vem de forma mais transparente por conta das mídias sociais, das redes sociais. Então essa questão, ela ficou mais transparente de 10 anos para cá e ela ficou a insegurança, ela aumentou muito mais, a minha percepção é de mais ou menos esses 10 anos para cá. Antes eu não sentia esse desequilíbrio das relações como a gente vê hoje, que é o que tu falou, é tu dormir de um jeito e amanhã, e na calada da noite pode ser aprovado algo lá, que a gente acorda de manhã e tá feito, e agora é assim, e acabou-se como teve a reforma trabalhista, que desligaram as luzes do Congresso, ficou o pessoal lá batendo com lanterna de celular, porque queriam boicotar, que foi em 2017, né? Então por isso que eu até menciono esse trecho dos 10 anos. Mas assim, efetivamente, quando eu fiz faculdade, tinha uma coisa chamada cláusula pétrea. Cláusula pétrea na Constituição, para quem não sabe, é uma disposição, são alguns artigos, que eles são imutáveis. Tipo, a gente tem direito à vida, dignidade da pessoa humana, então não é possível que nenhuma alteração legislativa retire essa cláusula pétrea. Perfeito. Então, por muito tempo, isso trouxe uma falsa sensação de segurança. Não existe. Só que hoje eu percebo que não tem negócio de cláusula pétrea porra nenhuma, isso não existe não. Tamanho tá a desordenação e a busca de tapar buraco. Sim. Eu tô com esse rombo financeiro aqui e como é que eu vou fazer? Aí eu vou afetar pessoas que não estejam relacionadas com o Congresso Nacional, porque senão eles não vão aprovar.
Aliás, com o Senado. eu vou ter que liberar dinheiro para que eles aprovem Exatamente, eu vou ter que mudança. gastar mais para que. Então eu tenho que fazer algo que atinja pessoas que não estão relacionadas com essa decisão, porque aí o problema não é meu, né? Então, assim, aí vem a questão da parte sucessória, vem que aí colocam prazos para poder você entrar com o inventário, você tem até 2 meses para entrar com o inventário, para você não pagar uma taxa mais alta. Putz, quem é que com 2 meses, com a perda de um familiar, vai pensar em numerar? Fora que o inventário é assim, para tu dar a entrada, tu emite uma certidão, aquela certidão do cartório, tu pagou por ela só dura 30 dias. A piada já tá pronta, A piada, daí, ela né? nasce pronta, ela nasce pronta. Enfim, a conta não fecha, né? E aí essa questão da segurança jurídica dos negócios, ela só tem uma saída, Milena. Chama-se transparência. Não dá pra gente maquiar 1 centímetro do risco processual. Eu estava conversando com uma amiga minha que ela foi levar a cachorra dela para fazer uma limpeza de tártaro, a Lili. E aí ela disse que sentou, aí vem um anestesista, porque esse procedimento de limpeza de tártaro de cachorro é feito com cachorro sedado. Perfeito. Veio o anestesista e o anestesista foi conversar com ela. Ela disse que depois que o anestesista conversou com ela sentiu vontade de pegar a cachorra e ir embora. Aí eu falei, mas ele tá certo. Porque falou sobre todos os riscos. Ó, tem risco dela ir e não vir. Lhe digo logo. Ela pode ter uma reação alérgica à anestesia. Ela já usou anestesia antes? Não. Como que vai saber? Vou saber agora. Aí começa. Ela, Glau, pronto. Você deixou ela lá, prepara. E você tinha a opção de sabe o quê? Não quero. Pegar ela e levar para casa. Você não é obrigada também. Sim. Pronto. Então, assim, a transparência, ela torna o negócio justo. O combinado não sai caro. Vários clientes lá E eu vou fazer uma comparação com o meu mundo, né? No direito do trabalho tem uma coisa chamada ônus da prova. O que é o ônus da prova? É o dever de provar. Se eu, que sou funcionário, chego em um processo dizendo que trabalhava em horas extras, sou eu que tenho que provar essas horas extras. Perfeito. Se eu estou dizendo que eu tive um tratamento, uma ocorrência homofóbica, racista, sou eu que tenho que provar, porque senão vem a prova diabólica. O que é a prova diabólica? É a prova impossível de ser feita. Como é que eu vou provar algo que eu não disse? Como é que eu vou provar algo que eu não fiz? Eu não tenho como provar. Quem tem que provar é você. Não, tá aqui a conversa do WhatsApp, tá aqui a gravação, tá aqui uma testemunha que ouviu. É você que tem que provar o ativo, o que aconteceu. E ali eu me defendo, me explico ou nego, ou então assumo. Não, realmente aconteceu, né? Então tem um ônus da prova. Então, quando o cliente chega para mim, aí ele chega falando, doutor, eu quero processar o meu patrão. Falei, bora lá, o que foi que aconteceu? Não, porque ele tinha mania de... Aí ela vai narrando as horas extras, ela foi narrando e tal. E ele tinha mania de passar o cotovelo no meu peito, no meu seio. Então, às vezes eu tava em pé, ele ficava aqui e ficava com... A gente vê cada coisa. Com o cotovelo, passando o cotovelo no meu seio. E aí eu pedia pra ele parar. Ele, rapaz, que é isso? Besteira, não sei o quê. Então, né, aqui nós temos o assédio sexual, que acontecia tipo, diversas vezes e tal. Aí eu falei, tá... Nós temos uma testemunha disso? Aí ela, não temos. Aí eu falo, olha, infelizmente, esse seu pedido está comprometido. Você está me falando, as horas extras, nós temos os e-mails de você mandando relatórios e tal, a gente prova, ok. Tem também as conversas de WhatsApp e tal. Então, assim, a sua ação, ela tem 5 pedidos. Esse daqui a gente vai tirar. Porque eu não vou baldear um processo, eu não vou trazer para ti uma falsa expectativa de direito. Sim. E eu não vou dar gosto ao cão. Porque, inclusive, pode ser contrário a você. Depois tá lá você ele não calúnia, crime de calúnia. E eu não vou dar gosto ao cão em que aspecto? Em processar esse cara por assédio moral, ele ganhar... E depois tá se vangloriando que Exato. Ela é uma louca, que ela tá... Não, então eu sou muito defensora disso. Eu falei, eu não vou dar gosto ao cão. E aí eu jogo a real. Não, doutora,
mas bote que daqui para lá eu vou ver. Não, não coloco. Não coloco. A gente pode entrar com esse processo e se no andar do processo você conseguir essa testemunha, a gente faz um processo à parte só dos danos morais pelo assédio sexual. Então, quando eu combino, quando eu sou transparente com essa pessoa, a prestação de contas, ela flui. Recentemente eu estava com um problema de divórcio. Aconteceu o seguinte fato. Esse meu cliente, ele é um rapaz muito correto, preto no branco, e ele queria se divorciar e ofertar alimentos para a filha, e ele queria pagar, ele paga, você tem noção, assim, dentro da nossa sociedade isso é algo grandioso. Ele paga o colégio, ele paga qualquer atividade que ela queira, ele paga o transporte, ele paga o lanche, e tudo do colégio, tudo de reforço, tudo de fardamento, o livro, tudo é com ele. Essa parte a gente sabe que essa parte de criança é o que pesa muito. E ele ainda dá um valor de vale alimentação, que ele trabalha numa empresa que ele recebe, então uma parte desse valor é revertido para poder comprar e tal. Dá mais ou menos, pessoal, uns 4 mil reais de pensão no frigir dos ovos. E ele falou, não, Glau, a gente vai fazer aqui a divisão, vamos pagar aqui a pensão e tal, tananã. E tem uma questão aqui de um bem. De um bem. Esse bem eu adquiri antes. Né? Eu adquiri esse bem antes do casamento, mas eu falei para ele, isso não é um bem. Primeiro ponto, senão você não tem um bem. Você tem uma dívida. Porque é financiado. Ele não é seu. Então ele não é um bem. Ele só vai vir a ser um bem quando ele estiver quitado. Então, ele não é uma dívida. E quando eu expliquei para ele, eu falei, olha, como esse bem ele está em nome de terceiros, porque nesse caso ele tinha se utilizado de nome de terceiros, de uma pessoa para poder para poder conseguir o financiamento mais em conta. Aí que não é seu bem. A gente tem duas. Aí eu vou para a transparência. A gente tem duas opções. Nem coloca esse bem, porque ele está em nome de terceiros, certo? Ou a gente coloca e para poder ser feita a divisão. E ele, não, eu quero que coloque para que seja feita a divisão. Massa, tá certo. Vira e mexe, voltou, o processo se encerrou, o juiz. Não considero esse bem item da divisão, porque ele está em nome de terceiro e ninguém provou nada que paga, que nada. Então, esse bem foi excluído. Show. Quando eu fui fazer a prestação de contas com ele, como é que funciona nesses casos? Ele me pagou um valor e eu tenho um percentual em cima dos bens que eu conseguisse fazer com que fosse para ele. O que eu conseguisse garantir só para ele, eu tinha pronto. Percentual. Quando eu fui fazer a prestação de contas, eu coloquei o percentual em cima do valor cheio desse imóvel. Porque esse imóvel conseguiu ser todo garantido para ele. Aí que não entrou. Já que não entrou na partilha, ficou garantido para ele. Aí eu peguei, fui prestar conta. Não. Mas eu olhei o processo e o juiz falou que não entrava na partilha, porque estava em nome de terceiros. Aí eu falei, foi. Você lembra que eu conversei com você? E quando a gente sentou para fazer o processo, eu disse que esse bem poderia não entrar. E aí eu não tinha participação nenhuma de nada aqui, enquanto esse bem estivesse aqui. Mas a partir desse momento que esse bem veio para o processo, que ficou-se uma discussão sobre ele, se eu conseguisse metade desse bem para você e metade para ela, eu teria a porcentagem em cima da sua metade. Eu garanti todo, ficou todo para você. Aí ele, e por que você não me disse isso antes? Aí eu falei. Só que no dia da entrevista, você quis ser honesto e correto. Naquele dia. Hoje não. Aí... Não, Glau, eu entendi. Perfeito, tá ok. Encerrou. Então, a transparência, ela vai ser sempre o melhor caminho. Vamos aqui, investimento. Glau, temos essas opções aqui. Essas opções aqui, elas são
mais robustas, elas são mais arriscadas. Elas têm um proveito muito bom, mas o pau que dá em Chico, dá em Francisco. Então, nós temos esse daqui, que é uma coisa mais a longo prazo, que tu vai ganhar mais em termos de longo prazo, que isso daqui tu pode utilizar para esse planejamento disso, daquilo. Então, assim, é a transparência e você dá as ferramentas para a pessoa escolher com as informações que você deu. Exato. Agora você tá enganando, tem esse corretor, banco e não sei o quê. Não porque vai dar certo, não porque não porque tem um investimento bom. Investimento bom, seguro alto, não existe. Não. Tá? Não existe. Não. Não tem risco. Não adianta. Então, Viver tem risco. Acordou, tem risco. Acordou, tem risco. Então, assim, aí isso daqui gera mentira, que gera propaganda enganosa, que vai pro Código de Defesa do Consumidor, ou vai pra má-fé, e aí eu entro com uma ação contra, porque eu comprovo que aquela... Teve um caso meu emblemático, que era uma empresa de consórcio. Olha o que foi que aconteceu. O gerente falou o seguinte para minha cliente: eu lhe garanto que você vai entrar nesse consórcio e até 6 meses você vai ser sorteada. Oh. Só que ele falou isso por WhatsApp. Deu 6 meses. Ela não nada. foi sorteada. E aí era porque o gargalo fica alto, né, do consórcio, o que ela pegou, né, ficava alto para poder ela dar a entrada, abater e cair, né, o valor, e nada dela, e nada. 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, e nada. A gente entrou na justiça, a gente conseguiu o cancelamento do consórcio, a devolução dos valores corrigidos e R$10 mil na época em danos morais pela propaganda enganosa, porque ele tinha vendido aquilo dali sob a condição de que em 6 meses ela teria... Isso é que não pode. Isso é que fere a segurança jurídica do negócio. É a transparência, porque se eu coloco aqui, que tu tá indo, mas tu tá indo sem testemunha, sem prova e que tem risco de dar nada, tá aqui, te expliquei, assinou, morreu, depois não tem, meu, dá ardendo, não. Não. Entendeu? Então, a segurança jurídica, para mim, ela, que sou do direito, ela vem através de eu te dou todas as informações para você tomar a decisão. E eu sempre digo para os meus clientes, eu não posso decidir por você. Sim. Não posso. Tá inseguro, tá? Então, vá conversar com alguém, vá conversar com outra pessoa e tal, mas eu não faço essa forçação de barra. Por quê? Porque é uma cobra que vem me morder depois. E da mesma forma que eu sou uma defensora do boca a boca, porque para mim o melhor meio de prospecção de clientes para mim sempre vai ser o boca a boca. Sim. Mas o boca a boca ele é muito bom, mas ele também te derruba. Não, aquilo ali é um cartãozeiro, aquilo ali é um estelionatário, aquilo dali é um enganador. E dali, neguinho, você nunca mais consegue nem um fiado de um bombom numa bodega. Nem uma piper. Nem um piper. Eu ia falar Nem piper, um mas eu piper. achei frigel. Ice Kiss. Você não consegue Ô, ver. Gal, com toda essa tua experiência, eu queria que você falasse um pouquinho dessa tua construção ali da comunidade de ensino, que é o Juris Day. Juris Day foi o lançamento da comunidade. O que é que eu resolvi fazer? O que acontece é o seguinte. Hoje é um turbilhão de conhecimentos, de pessoas. Se eu botar assim, se eu pegar aqui no meu celular e colocar planejamento financeiro, aí o algoritmo Sim. vai por outro caminho. Então, assim, são muitas coisas sempre. Então, o que é que eu resolvi fazer? Cara, eu vou criar uma comunidade, né, que é a comunidade Glaguear, os bastidores da advocacia. Eu vou criar uma comunidade e nessa comunidade eu vou transformar ela tipo no Netflix do mundo jurídico. Então, eu vou ter lá séries com advogados que são bem-sucedidos, com dicas, tananana, e vou ter conteúdo técnico, informativo, para poder o pessoal se profissionalizar. E eu vou concentrar tudo em um canto só, de modo que a pessoa não precise comprar um curso da Milena, um da Glau, um do João, um do Fernando, não. Vai ter tudo ali à disposição para um dia que ela quiser. Não, eu vou botar aqui para poder ouvir só de fundo. Vai ter lá um conteúdo que vai te auxiliar. Então, eu vou agregar tudo aqui até também para que eu concentre a minha produção de conteúdo
em um canto só, porque eu estava ficando também muito cansada de produzir muito conteúdo e aquele conteúdo não ser reaproveitado. Tipo, eu Sim. gravei aqui uma aula, foi para aquele curso e morreu. Não, tudo que eu fizer agora, tudo que eu fizer, vai ser alimentado na comunidade e vai ter serventia para quem for entrando e for se alimentando. Então, ali vai ser uma comunidade retroalimentável e dentro dessa comunidade eu vou ter especialistas. E aí eu até falei com o Júnior que eu quero abrir uma série de investimento para poder falar lá dos investimentos para os advogados, para poder Legal. fazer os planejamentos e ali não só proporcionar o conhecimento para eles, como se eles quiserem também contratar, verem a viabilidade, contratar um planejador financeiro e tal, vai estar lá o Júnior à disposição e outras pessoas também. A gente vai ter outros profissionais, até para não ficar só a minha voz lá. E porque, por exemplo, de investimento, eu não sei. Eu não tenho propriedade. Como é que eu vou falar? Tem que ser a Milena e tem que ser o Júnior. Aí eu quero colocar um dia na oratória. Então, eu não tenho Tem que uma ser um expertise de oratória. especialista. Então, eu vou chamar pessoas, mas de modo que elas consigam encontrar, pelo menos assim, eu não vou ser prepotente de dizer tudo, mas boa parte do desenvolvimento profissional dela, ela vai conseguir extrair dali. Aí Muito teve o legal. Juris Days, que eu fiz o lançamento, e o lançamento vai ser um aplicativo, tipo Netflix mesmo, pessoal. Já vai começar em novembro de 2025 para Black Friday, a gente já vai começar a rodar e tal, tô preparando, porque eu tô começando a produzir os conteúdos para quando o pessoal chegar, a casa já está habitada. Mas é mais nesse intuito, porque é como tu falou, o conhecimento liberta. Sim. Eu não vou conseguir fazer um planejamento, por exemplo, eu tenho um investimento que ele é para 2035, 2040, que é a minha aposentadoria. Então, todo mês eu coloco lá, porque aquilo ali é para minha aposentadoria e ali é uma coisa que eu não mexo, eu esqueço que aquilo Sim. dali existe. Aí eu quero ter um menino, quero ter um bucho. Aí eu já tenho um outro fundo que eu alimento para o quê? Para Para esse babá, para objetivo. isso daí. Aí ela já me deu a ideia de ter o outro para o pós-menino, que é uma abdominoplastia, é um lifting nos peitos, porque vai ficar pera, né? É um personal, é uma coisa. Então, eu já tenho que ter. Então, eu vou criando isso e vou colocando ali valor. Ah, eu quero ir para Fernando de Noronha ano que vem. Tem que ter planejamento. Né? Eu não tenho R$ 40 para dar numa Heineken. Então. Entendeu? Então, assim, tudo é. Agora, também, tem uma questão desse contraponto, é que essas redes sociais, elas geram um consumismo tão grande na gente que a gente vai gastando dinheiro com, né, com outras coisas. Eu passei por esse vale das sombras, de ter um endividamento, de acabar a minha grana comprando coisas para poder gerar uma autoridade, para poder, né, que eu não, peraí, aí volta, recalcula a rota. Esconde o cartão ou corta o cartão? Não, quebrei cartão. Cartão só virtual, só para meta. Meta de nota. E que agora você aprendeu que você vai, inclusive, ser acionista Acionista. dela. Aí é o que o Júnior fala, seja pelo menos acionista, porque o que ela ganha, o teu dinheiro volta pra ti. Aí eu falei, olha que bicha burra. Então, e em dólar? Gostei. Gostou? R$1, R$5. $1, R$5. Olha aí. Ave Maria, é muito feliz. Porque, bicha, pagando Meta Ads e Google Ads na cotação de leilão, que tem um leilão no Google Ads, tem um leilão. Dá não, gata. Tem que fazer o dinheiro e voltar. Uma parte da nossa vida já é dolarizada. Não tem sentido algum o nosso dinheiro estar em uma única moeda. É verdade. É verdade. Se você parar para trazer o que é tangível, o que a gente consome aqui no Brasil, não tem sentido nossa reserva estar só no real. Mas aí a gente também precisa se inserir em conversas como essa. Com certeza, porque faz parte da educação financeira, faz parte de um conhecimento que não é tão trivial, que não é falado, né? Existe a parte técnica, né? Existe o primeiro passo do conhecimento. Então, se eu chegar para minha mãe e disser, mãe, bora investir fora, ela vai dizer, o quê? O meu dinheiro que tá debaixo do colchão... Ou na caderneta de poupança, você quer que eu tire meu dinheiro de lá para... Você está ficando louca. Com toda certeza ela diria vai falar, tá louca. Prende. Ítalo, pelo amor de Deus, ela não tá consumindo drogas, tira ela dessa...
Pesadas. Certeza, Drogas pesadas. pesadíssimas. E isso é muito bacana quando a gente vê o tema educação financeira estar mais inserido mesmo Sim, em outros meios profissionais, né? sim. Então eu tenho muitos clientes que são médicos, tudo, e a conversa ela flui, porque são Inclusive, o médico tem pessoas, muito problema financeiro. Eu tem fiquei sabendo. É muitos, uma categoria também, por quê? Porque que... tem uma vida ali tão no limite do tempo que eles não têm tempo para estudar. E eu sempre digo para todo mundo, Glauco, que é o seguinte: concentre-se no que você aprendeu. Então, se você é médico, você sabe fazer a medicina, né? Você não vai pro day trade, gente. Já foi provado. Aqui no Brasil, você não precisa ganhar dinheiro. Você quer comparação? Comparação fora. Porque se você vai para o mercado norte-americano, só uma bolsa, um índice, por exemplo, S&P 500, significa que são 500 empresas. O nosso índice são 60 e poucas. Olha a diferença. A gente compra da Shein, compra as coisas da China e não quer investir fora. Como? Não tem lógica, né? Então, quando a gente para olhar, assim, para racionalizar mesmo, aí você fala assim, tem sentido. O negócio é ter essa bolinha que te traga essa informação mínima, que te faz parar para pensar. E com conhecimento, indo aos poucos, monte estratégia, né? O que você tem que ter bem definido são estratégias, né? E você se manter nessas estratégias, né? Compromisso. E aí, vamos falar sobre perspectiva de futuro. Bom, você já deu aqui várias coisas. Teremos a Netflix da educação. Da educação, teremos a educação. Que aqui já somos parceiras. Teremos bruguelinhas por aí. 2 Grêmios, se Deus quiser. O Júnior disse que era gêmeo. Vou sair da maternidade, já deixo um com ele. E aí a pergunta, olhando 5 anos à frente. Como você enxerga do meu abuso. Como você enxerga, essa você não vai ter abuso não. Como você enxerga a interseção entre direito, tecnologia e investimento? Tudo na Corra Sol. Acabou. Menino, pode encerrar aqui. 1, 2, 3, acabou. Acabou, obrigada. Valeu. E tá. Não, porque tudo que você imaginar 5 anos, todo canto que eu ia ter candidato, ser candidata, a advogado e tal, eu tinha ódio, eu já tava... dentro só da sua profissão. O pessoal pergunta muito. Te falei que aqui seria diferente. Não, primeiro ponto não tem mais, não existe como você tornar desconexo aí o direito da tecnologia, segurança, essa parte de segurança jurídica, de dados, de mercado, de relações, de que antigamente o crime de perseguição, que poderia ser similarizado, tinha que obrigatoriamente a pessoa estar atrás de você, porque o stalking, né? Sim. Não existia esse mundo virtual. A gente tem agora a perseguição do mundo virtual. Então, assim, o direito, ele segue as relações humanas. Teve uma época que a infidelidade era crime, previsto no Código Penal. Podia botar 3 castelão para prender. Hoje, os chifres, as coisas que tem. Não tinha delegado que conseguisse dar vazão a um negócio desse. Por quê? Porque naquela época fazia sentido. Sim. As relações modificaram. Então, assim, o direito ele tem que acompanhar a modificação das relações humanas. E dentro disso se insere a tecnologia. E dentro disso se insere o investimento. Por quê? Porque assim como o direito, essa parte de investimento era uma área muito inacessível. Perfeito. Só era acessível para quem realmente trabalhava ali. E para mim, na minha... E os multimilionários, né? E os multimilionários. Só grandes, só inacessíveis. E quem trabalhava em banco. Pronto. Era passível de investir em bolsa, não, como meu sogro, seu Wilton. Ele fala para mim que ele investe na bolsa há não sei quantos anos. Aí eu fiquei pensando, e a bolsa existe há tanto tempo assim? Existe.
A cabeça... E Zipke, ele tem 73, 74 anos. E ele, há 30 anos, o cara falei, que mentiroso. Não disse bolsa de valor, a cabeça do ser humano. Burra. Mas assim, então assim, o investimento ele era inacessível. E aí, à medida que a gente está na era da comunicação, que tudo tá acessível. Hoje em dia não existe mais pessoa burra, tá? Existe pessoa preguiçosa, porque tu dá um Google e tu tem a resposta. Tem até a IA lá para poder desenhar para ti se for necessário. Então, à medida que isso vai se democratizando o acesso, as pessoas começam a ter mais acesso aos investimentos, né? A opções de investimento, a conhecimentos de investimento, e aí começa a ter umas novas relações, e aí o direito tem que entrar para poder reger a transparência do negócio, os riscos, se não está sendo colocado um risco muito maior do que o efetivamente é para ser, como teve o boom das revisionais, teve um período aí há mais ou menos uns 15 anos atrás, que teve um boom de processos revisionais, porque os bancos, eles colocavam várias taxas, só mudavam o nome das taxas, então aquela taxa era a mesma taxa, mas aí ele colocava um outro nome, e aí o financiamento de um bem que era para ser a um valor, sei lá, de 30%, no final das contas você pagava 30%, 40% a mais, tu estava pagando 120% a mais, por conta dessas pequenas taxas, dessas pequenas coisinhas que iam. E aí houve o boom da revisional, a ponto de que aqui em Fortaleza passou a ter uma vara, um juiz, um gabinete, uma estrutura só para tratar de revisionais. Só, porque não existia. Ele é um juiz que ele é expert nessa área, ele trata dessa área, ele tem treinamentos nessa área. É uma coisa totalmente apartada do boom que houve, porque os bancos optavam por fazer como queria, né? Então, assim, o direito entra para poder unificar. Aí vem lá o Banco Central e diz, olha, esse financiamento, ele é até tanto, ele só pode, esse tipo de negociação é de até tanto, e aí, como a informação está muito mais rápida, eu consigo saber se aquele meu contrato está adequado e dentro da normalidade. Eu escaneio, ChatGPT. Verifica, não. Ele vai e bate com o Banco Central. Não tá. É muito mais rápido, qualquer pessoa vai conseguir fazer. Então, em 5 anos, é uma coisa só. É uma bola colorida. É uma bolinha colorida. Direito, todas as relações, elas vão estar interligadas e mais. A gente vai ter muito mais coisas danosas, porque a gente vai se aprofundando em várias coisas e vão surgindo novas bactérias, sabe? A gente tá aprofundando as relações e vão surgindo novas bactérias e vão surgindo novos problemas e novos meios de resolver aqueles problemas e tudo vai estar interligado com a tecnologia. Sim. Então, não tem para onde correr, não. Não tem para onde correr. Não é igual... o bicho pega, você fica... O bicho come. A gente está chegando aqui nos finalmente do nosso podcast, Glau. Se você pudesse dar um conselho... Não acorde, fique dormindo. Para quem está começando a investir, para que invista com maior segurança. Cara, procura alguém que sabe. Procura alguém que sabe. Tu não já tá querendo investir? Pois tu pega parte desse teu dinheiro que tu quer investir e tu paga uma pessoa para ela te ajudar a investir. Porque o preço do conserto é sempre mais caro do que o da prevenção. Aí tu vai pegar aí como aconteceu, tu vai pegar a trauminha, ai, porque eu fiz e deu errado porque tu não fez direito, alma cebosa. Então, assim, procura uma pessoa qualificada e você vai encontrar de vários nichos, você vai encontrar... Então, eu encontrei o Yuri, ele estava iniciando, ele cobrou um valor, e eu tô falando aqui de valores, eu não sei nem quanto que você tem a investir, mas o negócio é você se encontrar com alguém de propósito e que caiba efetivamente no seu orçamento, porque não dá pra poder eu te dizer assim, não, porque eu tenho um cara pra te indicar e ele cobra, sei lá, 15 mil reais só pra tu sentar numa mesa e conversar. Pra ti não vai, pra alguém vai fazer sentido. Sim. Pode ser que pra você não faça, então você tem que procurar alguém, mas essa pessoa que te conduza ao caminho dentro do que você tem disponível. E você tem que entender também que o dinheiro que você tem pra investir, ele não pode ser aquele dinheiro que comprometa as suas contas, né? Ali, eu posso pagar tanto disso, tanto daquilo, tanto você vai fazer esse planejamento, até também porque você pode estar pagando além numa moradia do que o necessário. Hoje eu vejo pessoas com escritórios de advocacia, uma colega minha chegou e disse, Glau, porque eu tô pensando em ir pro escritório, porteira fechada, é 7 mil reais.
Aí eu falei, cara, pra tu ter um escritório, porteira fechada de 7.000, 7.000 tem que representar 20% pelo menos do teu faturamento. No máximo. Pra dar certo. Pra conta fechar e fechar dezembro e janeiro tu vai sofrer porque tem o IPTU, Sim. né, e tal. E é um empreendimento comercial, é numa sala comercial, ainda tem o condomínio, né, que você paga, que é para estar dentro desses 20%. Então, representa, estourando 20%. Não. Aí eu pus, gata. Então, não vai. A resposta já tá dada. Exatamente. Então, mas ela... E eu não sou expert em investimento, foi só um curso que eu fiz que o cara me trouxe esse número de 20% do meu faturamento, que é o máximo. Então, eu falei, não, então eu tenho que baixar o meu nível do que eu quero e pegar o meu ego, enfiar no... né? No coração. No coração. Bote o ego no coração. Eu tenho que tirar o ego, eu tenho que tirar a pompa, eu tenho que tirar a vaidade e eu entender de números o que é que eu consigo. Então, a recomendação... procure alguém que vai... E não é nem inteligência artificial, não. É alguém que vai entender o que tu tem e o que é que se aplica melhor pra você. Médio, longo prazo, isso aqui. Porque foi o que eu fiz e só foi através disso que eu consegui. E eu só vou conseguir permanecer ou até mesmo evoluir se eu conseguir... se eu mantiver com a pessoa que vai fazendo essas orientações ou eu for estudar, que não é o meu caso, que não é o que eu quero. Eu vou estudar o que eu sei fazer bem. Aí eu vou ganhar o dinheiro aqui e eu pago o Júnior. Exatamente. E isso é tão importante porque eu tenho uma amiga que ela sempre falava o seguinte, Milena, o grande lance na vida é você estar rodeada de pessoas boas e de bons profissionais. Então, eu sempre pagarei muito bem aos profissionais que eu quero contratar, porque isso é o que vai fazer a diferença, porque eu não sei de tudo. E essa é a grande verdade. Embora toda a nossa conversa que a gente viu que tudo está interligado, porque sim, está, sim. E a tecnologia veio para trazer essa interseção, né, sobre todas as áreas. Então, você não precisa saber de tudo, mas você vai ter mais informação. E quando a gente fala de dinheiro, a gente não fala sobre número, a gente fala sobre comportamento. Porque o dinheiro, ele apesar de representar números, ele trata muito mais do comportamento da pessoa. E isso a inteligência artificial, ela não vai conseguir entender quais são ali os vieses verdadeiros. Pra você ter uma ideia, teve um cliente meu que quando ele encontrou um apartamento, ele falou assim, Milena, vou comprar um apartamento super animado. Não, tem calma. Finalmente vou comprar um apartamento. E me mandou fotos. Eu falei assim, esse aí não vai dar certo. Aí ele... Por quê? Como assim? Tá me desanimando desse jeito? Por que eu não posso pagar? Eu falei, não é isso não. É porque não tem espaço para sua adega. Você não realizou o espaço. Eu não acredito! Olha aí. Ele falou, pô, Milena, eu não tinha lembrado. Eu falei, não tem espaço para sua adega. Sua adega é maravilhosa, você não vai se desfazer da sua adega. Você vai para um espaço que caiba a sua adega. Aí pronto, aí você vai construir para isso. Isso é relacionamento, isso é comportamento. Imagina, ele ia fechar o negócio e ia ficar... Se fechasse o negócio, já pensou desfazer um contrato jurídico de compra, de venda. Então, poderia... ter dado uma baita de uma dor de cabeça por algo que ele ficou super animado, que é comportamento, tem os vieses, e ele não olhou direitinho, e eu me lembrei, eu gosto de vinho, ele gosta de vinho, então a gente sempre faz as conversas, a gente sempre fala de vinho, você que eu falei assim, não, esse aí não é o seu apartamento, porque não cabe a sua adega. Receba, tá vendo? E não tem chat GPT que proporcione isso. Que vá fazer isso, né? Porque não conhecia antes. Então, essas relações, todo mundo que fala assim, a inteligência artificial vai tirar muito trabalho. Eu acho que ela vai ajudar e é um ferramental. Muita gente que não entender sobre ela realmente vai perder espaço. Mas algumas profissões, e tudo é humano. Não tem como substituir o todo. Não dá. Algumas coisas de processos vai acontecer, mas o todo não. Concordo plenamente. Glau, quero te agradecer muito.
a sua participação, o seu tempo aqui. Obrigada pela tua generosidade. Tá aqui, pegou trânsito, pegou engarrafamento. Não, pegou obra. hoje eu me senti uma engenheira. Eu visitei 3 obras aqui em Fortaleza, no caminho pra cá. Eu olhei, pelo amor de Deus, eu vou ficar louca. Peguei 3 desvios com trecho com obra, porque ano que vem tem eleição, gata. Sim, Aí tem começou Ave tudo. Maria! Nunca teve uma obra, mas de lá pra cá eu peguei 3. Eu também peguei uma, vindo aqui pela Dom Luiz. Pronto, tá Então, vendo? quero te agradecer muito aí a tua generosidade de estar aqui com a gente, de falar Obrigado. sobre todo, né, sobre esse tripé aí que você comentou, que foi essa jornada, né? 14 anos não são 14 dias. E dizer para você que nos assiste aqui, o recado foi dado pela Glau, para você investir. Busque realmente profissionais que entendam, que tenham experiência e que sejam claros e transparentes com você. Assim a gente É. consegue um mundo melhor, né? Com toda certeza. Glau, suas redes sociais, por favor. Mais uma vez, obrigada. O podcast fugiu geralmente dos temas que eu sempre permeio. E é bom porque eu consigo extrair conhecimentos, informações, a cabeça da gente sai borbulhando positivamente, tá? Mas para quem quiser me seguir e quiser um momento de descontração, tu vai pro TikTok, que lá eu só conto as histórias escabrosas, que é o Glau Aguiar Júris. Lá no TikTok tem umas histórias massa, bem legais. Lá no Instagram, que também é o mesmo @Glau Aguiar Júris, tem umas histórias escabrosas em menor quantidade, mas tem um conteúdo técnico que é para poder promover ali o conteúdo gratuito para os advogados, para eles perceberem o quanto que eles ainda têm que dar uma melhorada. Então, Glau Aguiar Júris, tanto no TikTok como no Instagram. E obrigada a você pelo convite. Imagina, eu que te agradeço também, de novo, por estar aqui, por a gente ter tido essa conversa tão despretensiosa, né? E Mais ausência, proposital, mais com ausência intencionalidade. de egos, mas com muita intencionalidade para mudar aí a Intencionalidade. cabeça de Verdade. todos que nos assistem. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre mim, meu @, Milena Teles V, siga o Nordeste Investing, essa plataforma, essa sua plataforma aqui do Nordeste para a gente falar sobre empreendedorismo, para a gente falar de negócios e para você ficar muito bem informado. Até o nosso próximo Bora Investir.